Então, as piores pessoas que eu já tive convivência que são ditas cristãs. Gente, não tem condições, não. Não tem condições, gente. Não tem, tá? Eu tenho várias experiências com pessoas religiosas. Olhe o povo da mente fraca. Porque eu digo, eu já fui evangélica, eu já fui. Mas eu sempre questionei. Eu digo, não, isso aqui tá errado. Não, mas você não pode questionar, você não pode nada. Oxe, e eu tenho juiz pra quê? Né? E eu tenho juiz pra quê, hein? Pra que eu tenho juízo? Não é pra pensar, não, é? É pra pensar, é pra questionar, é pra tudo, gatíssimo. Não é não? Aí pronto, aí o que a religião faz? Religião é pura ilusão. É igual que o professor fala. Né, professor? É pura ilusão, é pura superstição. Tá vendo? Prende o gado, é pra prender o gado. É pra lhe torar na emenda. É. Pra deixar você só de tanga. É. Pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você. É? Até eu falei com o professor, eu disse assim, professor, até eu ainda acredito numa força do universo, tá? Agora, não esse Deus da Bíblia que se fala. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Bom dia! 15 de janeiro de 2025, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série A Bíblia e o teólogo cristão adventista Rodrigo Silva. A Bíblia e o teólogo cristão adventista Rodrigo Silva. Esse o 23º vídeo, 23 vídeos até agora, analisando trechos deste livro aqui, Maria Madalena, a verdadeira história, lançado ano passado, 2024. Então vamos aqui a mais um trecho. É preciso que você entenda o seguinte, Rodrigo Silva, ele é um cristão adventista, logo é um cristão fundamentalista. Cristão fundamentalista é aquele que propaga ser a Bíblia um livro de Deus, em que os escritores bíblicos foram orientados pelo Espírito Santo e que, por isso, a Bíblia não contém erros e contradições. É isso o que prega um cristão fundamentalista. O cristão fundamentalista, o erro dele é defender sua crença religiosa, o que é impossível. Já um cristão não fundamentalista é aquele que sabe que a Bíblia não é um livro de um Deus, que os escritores bíblicos não foram orientados por algum Espírito Santo. E sabem também que a Bíblia está repleta de erros e de contradições. Estudiosos da Bíblia, que não são fundamentalistas, pregam isso aí, o que é a verdade. A Bíblia está repleta de erros, de lendas, mitos, contradições, etc. E eu estou aqui dando alguns exemplos, até mesmo de cristãos que não são fundamentalistas. E eu dei como exemplo aqui o primeiro, o John Dominique Crossan. John Dominique Crossan, ele ainda se diz cristão, mas ele sabe que a Bíblia está repleta de erros, de contradições, etc. Outro aqui exemplo também, Juan Arias. O Juan Arias, espanhol, doutor também em teologia.
mora no Brasil, casado com uma brasileira. O Juan Arias, ele diz em seus livros que a Bíblia está repleta de erros, contradições, lendas, mitos, etc. E o principal aqui que eu trago é o Bart de Ehrman. O Bart de Ehrman, ele é norte-americano, foi cristão fundamentalista, entendeu? O Bart de Ehrman, doutor em teologia, mais de 40 anos atuando como professor de cristianismo, sabe muito o Bart de Ehrman. É o escritor, é o teólogo fora do Brasil que tem mais livros publicados aqui no Brasil. Ele publicou aqui 10 livros aqui traduzidos do Bart de Ehrman. Eu tenho todos os livros dele aqui, os 10. Então o Bart de Ehrman foi um cristão fundamentalista, mas depois deixou. Ele abandonou o cristianismo e ele escreve em seus livros, explica que a Bíblia não é um conjunto de livros de um Deus, que os escritores bíblicos não foram influenciados por um Espírito Santo e que a Bíblia está repleta de erros e de contradições. Antes de entrar aqui, de ir ao quadro, vou aqui mostrar um dos livros de Bart de Ehrman. Aqui está a pergunta: Jesus existiu ou não? Bart de Ehrman, aqui está. Jesus existiu ou não? Depois dessa série com o Rodrigo Silva, vou aqui começar uma série e vou mostrar aqui este livro de capa a contracapa, por completo. E você vai entender aqui o que escreve o Bart de Ehrman. Entendeu? Vamos analisar o livro aqui, começando pela capa, contracapa, e vamos pegar cada página aqui. Um livro maravilhoso. Jesus existiu ou não? Aqui está, Bart de Ehrman. Então vamos futuramente, depois aqui da série com o Rodrigo Silva, vamos aqui começar com o Bart de Ehrman. Só para você entender sobre aqui as contradições bíblicas, vou aqui ler apenas um trecho que está aqui no livro dele, na página 179. Aqui está. Veja se você consegue aí. 179. Aqui. O Bart de Ehrman dizendo coisa diferente do cristão fundamentalista Rodrigo Silva. O Bart de Ehrman escreve assim, página 179. Escreve assim, ele diz: Os evangelhos não foram escritos pelos autores cujos nomes aparecem nas obras Mateus, Marcos, Lucas e João, mas foram escritos por pessoas que não foram seguidores diretos de Jesus e viveram de 40 a 60 anos depois dele, em locais diferentes do mundo. Os evangelhos estão repletos de discrepâncias e contradições. Olha aí. E ele continua: os evangelhos narram eventos históricos que podem ser comprovadamente refutados. Viu aí, gente? O estudo sério é isso aí. A Bíblia não é um livro de um Deus. A Bíblia não foi escrita sob orientação de algum espírito, muito menos Espírito Santo. E a Bíblia está repleta de lendas, erros, contradições, etc. Entendeu? Agora vamos aqui a mais um trecho aí, o mesmo trecho de ontem do Rodrigo Silva. Vamos lá. Muito bem, temos aí Rodrigo Silva. Vamos aí à esquerda acima, na letra A, na página 314 do livro, número 314. Ele escreve o que está aí. E estamos a cada vídeo analisando esse trecho aí, porque são muitas discrepâncias, são muitas contradições. Então,
o Rodrigo Silva diz assim, Mateus 28, capítulo 28, versículo 8, diz que elas correram para contar aos apóstolos o que viram. Mas isso pode ter acontecido após se refazerem do susto mencionado por Marcos. Não seriam informações contraditórias. O choque que tiveram foi tão grande que seus relatos variavam nos detalhes. Para Lucas, contaram ter visto 2 anjos, não apenas um. Divergências assim não comprometem a historicidade do fato, pois é comum que testemunhos autênticos em experiências pós-traumáticas envolvam contradições periféricas. Então, o Rodrigo Silva está dizendo aí, e estamos vendo isso, né, a cada vídeo, ele dizendo aí que não há contradições na Bíblia e que essa discrepância aí de 2 anjos em Lucas e apenas um anjo em Mateus, dizendo aí que essa divergência, e já é uma divergência, e ele dizendo que essa divergência aí não compromete a historicidade do fato, ou seja, não tira a verdade que Jesus realmente ressuscitou, entendeu? Jesus algum ressuscitou, nenhum ser humano no planeta Terra ressuscitou. Ressurreição é criatividade de escritores. Ela está na Bíblia, ressurreição, e não começou com Jesus e nem terminou com ele. Ressurreição está na Bíblia e você encontra já nos relatos do Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então, ressurreição já está no Velho Testamento. E aí os cristãos, no Novo Testamento, colocaram também Jesus ressuscitando a si próprio e Jesus ressuscitando outras pessoas. E além de Jesus, também alguns discípulos ressuscitando. Então, ressurreição só está em livros de religião, é o caso aí a Bíblia, livro religioso. Então, aí existe ressurreição. Como também em filmes de terror, existe ressurreição. O Conde Drácula, ele ressuscita. E também em livros de terror. Então, no planeta Terra, jamais alguém ressuscitou. Entendeu? Mas estamos analisando ainda aí o primeiro trecho, que vamos aqui novamente porque é mais contradições aí, mais discrepâncias. Então, veja aí a primeira parte do trecho. Na letra A, ele diz, Mateus 28:8, diz que elas correram para contar aos apóstolos o que viram. Vamos pegar essa parte aí, porque são muitas contradições, são muitas divergências, e não apenas uma. Então vamos estudar isso aí. Veja a letra B de bola. Rodrigo Silva escreve aí no início, ele diz assim, elas correram para contar aos apóstolos o que viram. Muito bem, ele coloca aí elas, um pronome pessoal, terceira pessoa do plural, elas. Quando ele diz elas, ele está dizendo aí, está se referindo no mínimo, a 2 mulheres. Se ele dissesse ela, aí seria apenas uma mulher, singular. Mas aí ele está dizendo que elas, ou seja, mulheres, a partir de 2 ou mais mulheres, correram para contar aos apóstolos o que viram. Ele diz aí. Então vamos mostrar aqui mais contradições. Aí eu pergunto, aí está, ele está se referindo a Jesus ressuscitado, que Jesus apareceu aí a várias mulheres. Veja o que ele está dizendo. Que elas, as mulheres, correram para contar aos apóstolos o que viram. Elas viram aí Jesus já ressuscitado. Entendeu? Então, elas, mulheres, viram a Jesus ali, fora do sepulcro. Entendeu? Então, veja aí abaixo, Rodrigo Silva. Ele diz, elas, as mulheres, viram Jesus ressuscitado
e correram para dar a notícia aos discípulos. Grave isso aí. Muito bem. Agora vamos pegar então, já que ele diz isso aí, ele está se baseando no Novo Testamento, nos Evangelhos. Será que os Evangelhos, os 4, concordam com o que diz Rodrigo Silva? Será que os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, concordam com o que diz aí o Rodrigo Silva? Será? Claro que não. Claro que não. Então veja aí rapidamente à direita os 4 evangelhos aí e veja abaixo aí, ó. Em Mateus, mulheres viram Jesus ressuscitado. Em Mateus, olha aí. Mateus concorda com o que diz Rodrigo Silva, entendeu? Mas aí vem agora a contradição, vem agora a divergência. O evangelho de Marcos, ele contraria o que diz Rodrigo Silva. Rodrigo Silva diz que elas viram Jesus ressuscitado, mulheres viram Jesus ressuscitado. O evangelho de Marcos, não. Não está isso no evangelho de Marcos. No evangelho de Marcos, as mulheres não viram Jesus ressuscitado. Viu aí? A diferença de Marcos para Mateus? E o evangelho de Lucas, será que ele concorda com a afirmação do Rodrigo Silva? Rodrigo Silva está dizendo que as mulheres viram Jesus ressuscitado. Será que o evangelho de Lucas concorda com Rodrigo Silva? Claro que não. No evangelho de Lucas, as mulheres ali não viram Jesus ressuscitado. E o Rodrigo Silva está dizendo que as mulheres viram Jesus ressuscitado. Lucas diz que não. Viu aí, gente? E o evangelho de João? Em parte, ele não concorda com a afirmação do Rodrigo Silva. Em parte, o evangelho de João. Por quê? Porque no evangelho de João, apenas uma mulher foi, naquele domingo pela manhã, ao sepulcro de Jesus, ao túmulo de Jesus. E essa mulher, chamada Maria Madalena, no Evangelho de João, ela foi sozinha e não com outras mulheres. E ela viu Jesus ressuscitado, a Maria Madalena, no Evangelho de João. Ela viu, mas não mulheres viram no Evangelho de João. Viu aí, gente, as discrepâncias, as contradições? Isso aí é um estudo sério da Bíblia. Não há como você fugir disso aí. Como diz o Bart Ehrman e outros escritores bíblicos, a Bíblia está repleta de erros, de lendas, de contradições. E aí está. Contradições, divergências claras. Porque isso aí não foi um fato que aconteceu. Isso aí é uma criatividade dos escritores. Agora vamos analisar isso aí com mais detalhes. Muito bem. Vamos primeiramente aí a Mateus. Então temos aí Mateus, capítulo 28, Mateus capítulo 28, versículo 1. E Mateus capítulo 28, versículos 8 e 9. Mateus 28, 1 é o número de mulheres que estiveram no túmulo de Jesus. O número. E diz lá em Mateus, 2 mulheres foram lá, Maria Madalena e a outra Maria, apenas 2 mulheres. E aí, Mateus capítulo 28, versículos 8 e 9, está dito aí em Mateus que essas 2 mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, que elas viram Jesus. Veja bem, elas viram Jesus, elas abraçaram Jesus, entendeu? E correram depois para dar a notícia aos discípulos, entendeu? Então, em Mateus, 2 mulheres, viram Jesus, abraçaram Jesus, e Jesus deu um recado para elas, e elas correram depois para dar a notícia aos discípulos. Certinho, gente? Isso aí é a lenda de Mateus.
Agora vejamos Marcos, Evangelho de Marcos. Tudo diferente. Porque isso aí não é a reprodução de um fato que aconteceu. Lendas criadas por escritores cristãos e, por serem lendas, por ser lenda, melhor dizendo, eles escreviam o que eles queriam. Tudo diferente. Contradição e divergência. Entendeu como é fácil? Então vamos ao Evangelho de Marcos. E aí eu coloquei acima, no centro, Marcos, capítulo 16, versículo 1 e Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 8. Em Marcos 16, 1, está ali o número de mulheres que estiveram no túmulo de Jesus naquele domingo pela manhã. E quantas mulheres aí? 3 mulheres, e não 2, como diz Mateus. Olha aí. E as 3 mulheres que foram ao túmulo de Jesus naquele domingo pela manhã foram Maria Madalena, outra Maria, que é mãe de Tiago, e Salomé. 3 mulheres, entendeu? E os versículos 1 a 8 mostram aí que elas, essas mulheres, 3 mulheres, não viram Jesus. Olha aí. E uma delas, a Maria Madalena. Então, Maria Madalena diz que viu Jesus e abraçou Jesus em Mateus. Já em Marcos, não. Ela não viu Jesus e nem abraçou Jesus. Viu aí? O que é lenda, cara? Você entender isso? Pois bem, então, em Marcos capítulo 16, versículos 1 a 8, temos aí as mulheres. Essas 3 mulheres, 3, veja aí no centro, elas não viram Jesus. Por consequência, elas não abraçaram Jesus. Viu aí? Elas viram o sepulcro vazio e correram. Só isso no Evangelho de Marcos. Explicar para você aqui. Os historiadores bíblicos é consenso. Eles dizem que o Evangelho de Marcos, a ressurreição de Jesus, o capítulo 16, então eles dizem que desde o início só havia até o versículo 8. Então Marcos começava no versículo 1 e terminava no versículo 8. E no versículo 8 está dito que as mulheres, essas 3 aí, não viram Jesus e não abraçaram Jesus. Muito bem, agora veja abaixo aí Marcos agora, capítulo 16, e aí versículos que foram acrescentados depois ao Evangelho de Marcos. E aí os versículos 9 a 20. Então veja, como o Evangelho de Marcos não trazia as mulheres ali vendo Jesus, e as mulheres não proclamaram que Jesus havia ressuscitado para os discípulos. Então, como isso não existia, então pegava feio. Aí aconteceu que cristãos posteriores, depois de muito tempo, acrescentaram ao Evangelho de Marcos os capítulos 9 e 20. Os versículos 9 e 20, melhor dizendo, entendeu? Então, os versículos 9 a 20 não existiam, mas aí eles criaram depois. E no versículo 9, aparece ali já em Marcos, Jesus aparecendo somente a uma mulher, Maria Madalena. Aí ela correu para dar a notícia aos discípulos, entendeu? Então, em Marcos, nos textos mais antigos, as mulheres, as 3, não viram Jesus, não abraçaram Jesus, diferentemente do que está em Mateus, entendeu? Aí depois, cristãos criaram os versículos 9 a 20 e eles inventaram no versículo 9 que Jesus apareceu somente a Maria Madalena e que ela depois correu para dar a notícia aos outros. Entendido isso, gente? Então cristãos criaram depois os versículos 9 a 20 do capítulo 16 de Marcos. Certinho? Mas não havia nos textos antigos mulheres se encontrando aí com Jesus.
Entendido isso aí? Agora vamos ao Evangelho de Lucas. Veja lá, Lucas, capítulo 24, melhor dizendo, e versículos 9 e 10. Lucas. E aí veja a diferença, mais uma contradição e divergência. Em Mateus, 2 mulheres estiveram no túmulo de Jesus. Em Marcos, 3. E em Lucas, várias mulheres em Lucas. E isso está em Lucas capítulo 24, versículo 9. E o versículo 10 de Lucas, versículo 10, mostra aí o que as mulheres fizeram. Então vamos lá. Em Lucas capítulo 24, versículo 9, temos ali várias mulheres no túmulo de Jesus naquele domingo de manhã. E aí, algumas mulheres, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que acompanhavam Jesus em Jerusalém. Certinho? E o versículo 10 de Lucas diz aí, que essas mulheres, veja ela, inclusive Maria Madalena, que essas mulheres, veja aí, elas não viram Jesus. Elas não abraçaram Jesus. Elas viram apenas o sepulcro vazio. Entendeu? E mais grave ainda, em Lucas, Jesus não aparece às mulheres e nem depois apareceu primeiramente às mulheres. Em Lucas, Jesus apareceu primeiramente a 2 homens. Viu aí, gente? Tudo diferente. Porque isso aí não é história. Aí não é história, isso é uma criatividade dos escritores. É por isso que eles mudam de acordo com o ponto de vista deles. Entendeu? Tudo diferente aí, Jesus apareceu primeiramente a 2 homens em Lucas. Olha aí. E em João, veja aí o Evangelho de João. Acima, capítulo 20, versículo 1, e João 20, versículo 18. No versículo 1, o número de mulheres que foram ao túmulo de Jesus. E no versículo 18, aí a prova de que essa mulher viu a Jesus, conversou com Jesus, entendeu? Então aí em João, apenas uma mulher foi ao túmulo de Jesus naquele domingo de manhã, Maria Madalena. E ela viu a Jesus. Jesus conversou com Maria Madalena. E depois ela correu para dar a notícia aos outros discípulos. Entendeu a diferença? Não são grandes, gritantes? É impossível você dizer que a Bíblia não possui contradição. É impossível você afirmar que a Bíblia não contém erros. É impossível, porque o texto bíblico traz isso aí. Quem diz que a Bíblia não tem contradição está deturpando a Bíblia. Quem diz que a Bíblia não contém erros está deturpando o texto bíblico. Ninguém pode fazer isso aí. Ninguém tem essa autoridade. Entendeu? Então aí está, gente. O Rodrigo Silva diz que as mulheres, correram para contar aos apóstolos o que viram Jesus ressuscitado. Isso não bate com o que está em Marcos, porque em Marcos, as 3 mulheres, as mulheres não viram Jesus ressuscitado. Isso aí, depois colocaram Maria Madalena vendo Jesus ressuscitado em Marcos, mas isso aí foi texto acrescentado muitos anos depois. Em Lucas, mulher alguma viu Jesus ressuscitado, entendeu? E Jesus aparece primeiramente a 2 homens, e não às mulheres. Viu aí? E em João, apenas uma mulher viu Jesus ressuscitado, em João, Maria Madalena. E não elas, como diz Rodrigo Silva. Entendeu isso aí, gente? Tudo diferente. Por quê? Porque isso aí é a realidade. Rodrigo Silva, repito, ele é cristão adventista. Ele é um cristão fundamentalista. Ele prega uma coisa
que é para a crença religiosa dele, mas não a realidade bíblica. A realidade bíblica diz coisa diferente, entendeu? Então, quando o Rodrigo Silva diz que a Bíblia é a palavra de Deus e que os escritores bíblicos foram orientados pelo Espírito Santo e por isso não contém erros e contradições, quando ele diz isso, ele está apenas se referindo à crença dele, mas isso aí não bate com o que está na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia não é um livro de Deus. Os escritores bíblicos não foram orientados por Espírito Santo algum, tanto é que os erros estão na Bíblia, as contradições estão na Bíblia, as divergências estão na Bíblia. Então, o Espírito Santo algum evitou isso aí, como você vê, entendeu? E a Bíblia está repleta de erros e de contradições. Qualquer especialista em Bíblia sabe disso, que a Bíblia está repleta de erros, de contradições, lendas, mitos, etc. É a realidade. Quem diz isso está dizendo a verdade, que a Bíblia está repleta de lendas, mitos, lendas, alegorias, fábulas, erros, contradições, divergências, etc. E aí está mais um exemplo claro aí. Em Mateus, duas mulheres viram Jesus. Em Mateus, Jesus ressuscitado. Em Marcos, não. Nos textos originais de Marcos, não. As mulheres não viram Jesus. Em Lucas, as mulheres não viram Jesus. E em João, apenas uma mulher viu Jesus, Maria Madalena. Entendeu, gente? Mais um vídeo e muito obrigado.